Então, o convite veio após a marcação da passagem aérea, então eu fiquei aqui para poder fazer remotamente. Vocês estão me escutando? Sim. 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 Então, quero agradecer imensamente todos os participantes que estão na mesa, as autoridades que me antecederam. Eu gostaria também de compartilhar na tela com vocês uma apresentação, porque nós temos também dados importantes que nós gostaríamos muito de debater, que o Dr. Farid, ele me conhece, nós estivemos já em audiência pública o ano passado, e ele sempre ao meu lado, então a gente se conhece, ele sabe muito que o Voz do Advocacy nasceu para ser a voz do paciente. Como todos sabem, o diabetes é a segunda causa de doenças renais. Então, por isso que eu quero compartilhar e vocês me falam se vocês estão visualizando a minha apresentação. Deixa eu colocar aqui lá no início para vocês visualizarem. Vocês estão visualizando? Sim. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Ótimo. Então, assim, nós fizemos no ano retrasado uma pesquisa super importante sobre a questão do diabetes. Eu tenho diabetes tipo 1 há 25 anos, eu sou uma ativista, eu acho que eu quase nasci como uma ativista, porque desde sempre eu sou jornalista de formação e é algo que está junto comigo desde que eu quis entrar na faculdade. Eu falei, eu preciso denunciar as coisas ruins do mundo. E aí fiz a faculdade de jornalismo, quando terminei, acabei entrando na seara do diabetes, fazia textos sobre diabetes, e depois acabei realmente entrando nessa parte do ativismo. Então, a Voz do Advocacy é uma federação, nós temos ao todo 28 organizações, 5 delas no estado de São Paulo. Então, nós temos ao todo nós representamos diretamente as pessoas que são assistidas por essas organizações, mais de 30 mil pessoas. E a nossa missão é dar voz às causas do diabetes, da obesidade e das complicações. Então, por isso que a gente aqui está representando 16 milhões de pessoas com a condição de diabetes e quase 45, mais de 45 milhões de pessoas com obesidade no país. E aí a gente tem um dado que chama muito a nossa atenção da Federação Internacional de Diabetes, que nós gastamos em média mais de 260 bilhões de reais ao ano com as questões do diabetes, sendo que 60% desse valor é focado em complicações do diabetes. Então, é algo que a gente precisa trabalhar, porque muito se fala de Com licença, tratamento. Vanessa, perdão. Seria possível você colocar no modo apresentação para a gente aproveitar melhor sua apresentação que está muito boa? Vocês estão conseguindo visualizar? Coloquei modo apresentação. Não. Está em modo apresentação para vocês? Não. Eu coloquei em modo apresentação já. Tudo bem, pode seguir. Dá para ver assim, pode seguir. Obrigado. Tá bom. Então, nós somos, os gastos de diabetes superam 260 bilhões de reais no ano, então 60% desse valor é focado em complicações do diabetes, e por isso que a gente está aqui, para a gente discutir, porque a gente sabe muito bem que daria-se para prevenir boa parte dessas complicações se fossem feitas políticas públicas para esse caminho. Mas, infelizmente, a gente sabe que não são todos os gestores que têm essa sensibilidade à prevenção. Então, a gente sabe que o nosso SUS, ele tem teto e é muito difícil você conseguir superar todos os gastos. Só que os gastos dos rins, eles só aumentam. Então, eu já vou chegar nesse valor para conversar com todos vocês. A gente queria ilustrar falando que no ano de 2024 nós entrevistamos 1.843 pessoas, fizemos essa pesquisa que comentei inicialmente e nós percebemos que as pessoas têm uma série de complicações e têm diabetes. Então, aqui quando a gente está falando da questão dos rins,
Então, naquela época, a gente utilizava ainda a temática nefropatia diabética, e a gente hoje fala doença renal do diabetes. Então, 10% dessas pessoas já têm alguma alteração renal, que essas pessoas que participaram da nossa pesquisa, e as doenças cardiovasculares representam 25% dessas pessoas. Lembrando que nós temos um viés que as pessoas que responderam foram em formato online. Então, aparentemente, elas têm alguma questão cultural mais elevada, acesso à internet, e elas conseguiram aqui responder às nossas questões. Então, os gastos e problemas de visão, eles superam muitas vezes 49% dessas pessoas têm essa condição. Tá passando o slide para vocês? Eu tenho a visualização que não sai do slide dos 260 bilhões ainda. Justamente. Então, ele não está passando, né? Espera só um pouquinho que eu vou parar de vou colocar novamente, tá? Deixa eu colocar novamente. Daí eu já espero que consiga passar, porque senão aí eu deixo de ser a formato apresentação. E vamos ver se ele consegue já. Vocês conseguem visualizar. Aqui nessa tela, não sei se vocês já estão conseguindo visualizar, porque eu estou vendo aqui pelo monitor em si. A gente tem nos últimos anos aqui os procedimentos de hemodiálise e diálise peritoneal no país. Em 2024 já superaram 4,3 bilhões de reais no SUS. Até estávamos ontem com o Ministério da Saúde, a doutora Carmen Moura, da ET, que é o Departamento de Ação Temática da Atenção Especializada do Ministério da Saúde. Então, esses gastos já foram substanciais. Ao todo, foram no país inteiro mais de 17 milhões de procedimentos em 2024, e a gente teve esse gasto, que eu comentei de vocês, de mais de 4 bilhões de reais. E pelos dados novos da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que está representada aqui pela doutora Almerinda, no site da SBN, foi colocado recentemente que esses gastos já estão chegando a 7 milhões de reais. Então, se nós pulamos de 4,3 para 7 bilhões, imagina daqui a uns anos. Se a gente não fizer nada, esses gastos vão chegar num teto que a gente só vai conseguir identificar pessoas morrendo, porque existem muitas pessoas esperando insistentemente para ter uma vaga para conseguir fazer hemodiálise no nosso país. E isso a gente não pode perder vidas. E isso realmente acontece, inclusive no nosso estado também. Então a gente precisa conversar sobre isso. Então, como muitas vezes a doutora Carmen Moura comentou conosco ontem que existe uma questão agora de uma renovação, que agora vai ter uma atualização da tabela e que agora os estados vão ganhar um valor superior para conseguir dar essa assistência para realizar a hemodiálise e a diálise peritoneal. Nós ouvimos com muita felicidade que nós sabemos, inclusive, do fechamento de várias clínicas de hemodiálise, porque não tinham como conseguir subsidiar as hemodiálises no nosso país e no nosso estado também. Então, a gente acredita agora que com essa atualização da tabela SUS, nós acreditamos que isso vai reverter. Então, a gente precisa crer que isso realmente vai acontecer e que essa portaria será publicada nos próximos dias, e ela fez um anúncio aqui sobre essa questão. Além disso, outro anúncio que foi importante no nosso evento, que também estava a Sociedade Brasileira de Nefrologia no nosso evento, ela comentou que vão ser feitas as OCIs. Então, as parcerias na parte de nefro vão começar a pipocar pelo país em breve. Então, nós vimos também que isso vai ser uma ajuda e tanto para que o sistema, o SUS consiga absorver esses pacientes que precisam realmente da hemodiálise. Então, aqui vocês podem visualizar que enquanto não há essa mudança dessa tabela, essa atualização dessa tabela, tanto os municípios quanto os estados, eles precisam subsidiar uma parte desses gastos para conseguir dar a assistência necessária para essas pessoas que precisam desses procedimentos da terapia renal substitutiva. E aqui eu queria chamar a atenção, inclusive, porque a gente, claro, nós somos focados em pessoas também com diabetes,
que, ao total, segundo a Lei de Acesso à Informação que nós temos, que foi publicada e foi mandada para a gente recentemente, no final do ano passado, no total do nosso estado, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, nós temos 139.650 pessoas com diabetes no nosso estado. Então, que retiram os medicamentos, os insumos do nosso estado. Então, nós precisamos que esses números dessas pessoas não se revertam em hemodiálise e diálise, porque vocês já viram os gastos que nós temos. Então, no cenário de São Paulo, também nós fizemos umas perguntas no final do ano passado para a Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos mais de 1.500.000 pessoas que têm algum estágio de DRC causada pelo diabetes mellitus no nosso estado. 1.500.000 pessoas. São dados um pouco contraditórios, como eu falei anteriormente, mas são dados da Secretaria de Saúde. Quantas pessoas fazem hemodiálise? 26.000 paulistas. Eu não sei se o doutor Farid tem esses dados na ponta da língua, mas é o que nós temos via Lei de Acesso à Informação, com a referência que nós temos aqui embaixo. Quantas pessoas fazem diálise peritoneal no nosso estado? No final do ano passado, 1.600 paulistas. Qual é o gasto médio da hemodiálise? R$ 4.000 por mês. Qual é o gasto médio para cada pessoa que faz diálise peritoneal? R$ 4.500. E quantos nefrologistas tem na rede? 1.368 pessoas, sendo que esse dado específico foi nos repassado em julho de 2025. Então, o Dr. Farid falou em 95%, mas eu acredito que esse dado, não sei quando isso foi atualizado, desde julho de 2025 para cá, e se realmente está cobrindo 95% do território. Mas olha só, se a gente olhar agora os procedimentos de hemodiálise, se a gente levar em consideração, quanto o estado de São Paulo tem gasto em a questão de diálise e diálise peritoneal? Pelo que a gente entendeu aqui de Lei de Acesso à Informação, quase R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão. Então, tudo que a doutora Almeida comentou, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não são diagnosticadas precocemente. Hoje nós temos no SUS 5 medicações para que elas sejam tratadas nos estágios iniciais da doença. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Então, nós precisamos, com todas as nossas forças, conseguir a prevenção